Hora do nosso quadro semanal sobre saúde e hoje a gente fala sobre asma. A morte da atriz, escritora e roteirista Fernanda Young reacendeu o alerta sobre essa doença, que olha só, chega a atingir cerca de 20 milhões de brasileiros. 7 pessoas morrem por dia no Brasil vítimas da doença, dá para acreditar? No ano passado, o Ministério da Saúde registrou quase 168 mil internações por causa de asma. De janeiro a junho desse ano, o número já passou de 73 mil internações. Quem vai falar mais sobre essa doença e tirar as dúvidas que vocês enviaram para a gente é o doutor Evandro Magalhães, que é médico pneumologista. Doutor, muitíssimo obrigada pela presença, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui, conversar com os telespectadores num assunto de interesse nacional e mundial, que é a asma brônquica. Com certeza. Doutor, vamos começar falando aí do caso da Fernanda Young. Ela morreu após uma crise de asma que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Isso é comum, doutor? O importante saber da asma, que ela é uma doença inflamatória, que tem tratamento, mas que infelizmente pode ter eventos de ataques de asma. Então, infelizmente, se não for abordado em tempo hábil, levar a um desfecho fatal, que é um óbito. Ou seja, após uma crise, o socorro imediato faz toda a diferença? Toda a diferença. E isso é importantíssimo, porque uma crise asmática é considerada uma emergência médica e, como tal, tem que ser bem tratada e bem abordada. E o indivíduo tem que reconhecer os sinais de gravidade. Não só a equipe médica, mas principalmente quem é portador da asma, ele tem que ter isso, entender, ter conhecimento da sua doença e quando essa doença entra em crise. Então vamos falar um pouquinho dos sintomas da asma, Perfeito. doutor? A gente tem uma arte exatamente sobre isso. Explica pra gente, por ótimo. favor. Olha aqui. Então, dentro dessa arte aqui, a gente vê os principais sintomas da asma. Mas o mais importante é como que esses sintomas aparecem. Esses sintomas de falta de ar, dificuldade respiratória, aperto no peito e chiado, ele é decorrente de um processo inflamatório de hipersensibilidade, hiperreatividade dos pulmões. Então, o paciente portador de asma, ele está com a sua via aérea sempre muito sensível. E entrando em contato com vários fatores desencadeantes, ele vai desenvolver esses sintomas que estão listados aí, que é a dificuldade respiratória. Por falar nisso, nesses vários fatos aí que podem desencadear, a gente também tem uma arte exatamente sobre isso, né? Ótimo. Motivos que podem fazer com que ela ataque. Quais são eles, doutor? Isso. Então, sabendo que quem é portador de asma tem os seus pulmões mais sensíveis, ele está sensível a quê? A aspectos principalmente externos. E normalmente em condições onde ele está em maior contato, que é na sua casa e no ambiente de trabalho. Então, esses gatilhos mais importantes, como, por exemplo, a poeira domiciliar. Quer dizer, ele tem que ter todo um cuidado de como é o seu quarto, sua sala de estar, em relação à poeira, aos alérgenos, aspectos externos como as infecções, fumaça de cigarro, poluição. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil de queimadas, nível de umidade do ar. Então, todos esses fatores são fatores que agridem um pulmão que já é bastante sensível. Tempo seco, né, doutor? Tempo seco é um dos fatores mais importantes, agravado que a gente vê com as queimadas também, fumaça. Então, todos esses aspectos de mudança climática e esses aspectos de alérgenos agridem os pulmões que já estão bastante reativos e sensíveis. Tá certo. Vamos assistir então a nossa primeira pergunta. O Paulo enviou uma dúvida pra gente exatamente sobre isso. Olha ali, doutor. Quem tem asma pode ter cachorro, gato em casa? Obrigado pela pergunta. Exatamente como eu coloquei, o asmático ele tem as suas vias aéreas sensíveis. E um dos fatores que podem agravar essa reatividade são pelos de animais. Agora, é importante saber que nem todo asmático é altamente sensível aos pelos de animais. Quer dizer, eles podem ter os animais fora de casa. Então, a gente tem que ver caso a caso. Ou seja, é importante consultar um especialista sempre. Sempre, sempre, exatamente. A Creuza também tem uma dúvida, doutor. Pois não. Olha lá. Eu queria perguntar se ar-condicionado faz mal para a asma. Também muito obrigado, Creuza, sobre essa pergunta, porque é um mundo que praticamente as pessoas convivem com ar-condicionado nos seus mais diferentes ambientes. Não tem muito como fugir. Não tem como fugir. Então, é importante a manutenção desse ar-condicionado. Então, o ar-condicionado ele pode veicular
todos aqueles fatores que comentávamos, poeira, fungo, micro-organismos e inclusive a própria temperatura. Então é importante que se tenha no ambiente de ar-condicionado ter uma boa manutenção. Uma dúvida minha agora, doutor, e o ventilador? Entra também do mesmo aspecto, né? O ventilador vai depender, inclusive, do tempo de uso e como você está naquele momento. Então, são todos os aspectos que podem agravar. Tá certo. Agora a pergunta é da Mariana, vamos assistir. Gostaria de saber se a asma ela pode mesmo matar. Então, Mariana, infelizmente é assim. Eu acho que o mais importante, ela pode matar sim. Mas, de tudo, o ponto principal de atenção é, ela tem controle. Uma pessoa bem tratada e conhecendo o que é, nós vamos evitar esse desfecho, ou pelo menos diminuir em muito essa possibilidade. Mas, infelizmente, existe. Infelizmente. A pergunta agora é da Rosângela, vamos ver. Doutor, qual a posição ou métodos que o senhor indicaria para uma pessoa que tem asma, para ela ir dormir e ter um sono tranquilo? Isso. Esse tem dois aspectos que a gente poderia colocar. Primeiro, que as crises se agravam realmente à noite. À noite tem os aspectos onde a casa está fechada, pouco arejada, acúmulo de mais pessoas, ou seja, ela vai estar muito mais suscetível àqueles fatores agravantes. Então, portanto, à noite normalmente é o momento onde as crises são mais frequentes. Daí a importância de se seguir bem o tratamento que foi recomendado pelo seu médico. Tá certo. Doutor, a gente recebeu perguntas também pelo nosso WhatsApp. Vamos ver a primeira aqui na tela? Olha só. A Graziele do Carmo, de Três Pontas, perguntou: a crise de asma ataca mais à noite? O que o senhor acabou de falar? Exatamente. Estamos dentro dessa linha. Os principais momentos de agravamento, ou seja, a pessoa vai sentir a dificuldade, os sintomas da asma, principalmente pela madrugada e também durante as noites. Então, portanto, dentro da história clínica, normalmente os pacientes já nos referem isso. Eu agravei, minhas noites estão péssimas, né? Outro aspecto também, não estou tolerando o exercício. Então, isso são todos fatores que nós abordamos para saber se a pessoa está bem controlado ou não da sua doença. E, infelizmente, no Brasil, apenas 10% da população de asmática está no ponto que nós gostaríamos, ou seja, controle total da sua doença. Com certeza. Doutor, muita gente ligou também para a nossa redação com uma dúvida que reinou. Asma e bronquite, qual a diferença? Existe diferença? Isso, existe sim. O termo científico é asma brônquica, que é um subtipo de bronquite. Então, nem toda bronquite ela é asmática. Então, nós temos, por exemplo, a bronquite causada pelo tabaco, bronquite crônica e enfisema pulmonar, quer dizer, uma outra entidade que nós chamamos de DPOC. Existe a bronquite infecciosa e existe a bronquite asmática. Então, o termo correto é se utilizar de asma brônquica, que é uma doença inflamatória, de fundo, na sua grande maioria, alérgica, das vias respiratórias, por onde o ar percorre. Ok, mais uma perguntinha aqui na nossa tela, que chegou pelo WhatsApp. Benedito Spezzi de Andradas tem o silicose pulmonar e asma, por ter trabalhado 14 anos em cerâmica. O que tem de mais avançado no mercado para o tratamento, doutor? Na verdade, Benedito, aí são duas patologias que podem se coexistir e uma agravar a outra. A silicose é uma doença que nós chamamos de doença ocupacional relacionada com a exposição à sílica, né? Que é um tipo de substância, né? Que a pessoa, durante o seu trabalho, pode inalar, que os pulmões estão abertos, né, à natureza, então, com isso, ele pode inalar partículas dessas substâncias e desenvolver, então, uma doença que chama silicose. Quem é portador de silicose pode estar mais predisposto a ter suas vias aéreas mais sensíveis. Então, são duas patologias que podem se coexistir, então, portanto, é importante que se faça uma análise, né, bem apurada de cada caso. Tá certo. Mais uma perguntinha, a Lázara de Cássia, ela gostaria de saber, tem um chiado no peito, mesmo sem estar gripada ou resfriada, mas à noite, quando ela deita, ela quer saber se isso pode ser asma, porque começa a chiar. Isso. Então, os sintomas principais são esses mesmos. Tosse seca, dificuldade respiratória e chieira no peito. Então, esses sintomas que se agravam principalmente à noite, com a atividade física ou com a mudança climática ou com a exposição aos alérgenos, levanta uma grande suspeita de ser a asma brônquica. E a partir disso, reunindo esses sintomas, é importante que se faça testes para que se possa, então, confirmar a presença.
E os testes são testes simples, que é um teste de capacidade pulmonar que é realizado. Chama-se espirometria, onde o indivíduo então vai encher os seus pulmões de ar e vai esvaziar. Então nós vamos então avaliar como que está a capacidade respiratória. Ótimo, doutor. Entrevista esclarecedora. Agradecer demais a presença do senhor, que veio do Hospital Alzira Velano de Alfenas, não é isso? Isso mesmo. Muito obrigada, ajudou demais, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar de um assunto que é de interesse público, né? Que é a asma brônquica. Tá certo. Muito Até a obrigado. próxima. Boa tarde para o senhor.